Por R$ 83.990 você levaria para casa esse Citroën C3 1.0? Descubra comigo agora no vídeo e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o carro, deixa aí nos comentários que eu esclareço para você. E não se esqueça, caso você esteja pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, marque uma avaliação gratuita agora na Instacarro, que é certeza de bom negócio, e bora para a avaliação. Bom, antes de falar do design desse carro, primeiro um ponto aqui para falar sobre o C3. O primeiro detalhe é que você precisa entender como o C3 agora ele é posicionado dentro da Stellantis. Então, se você está pensando que esse C3 é uma evolução daquele C3 antigo, esquece que não é isso que está acontecendo. Dentro da Stellantis, a Citroën agora é uma marca de veículos mais populares do que ela era antigamente. E pensando na gama de veículos Citroën, Peugeot e Fiat, a gente pensa nos carros como se fosse mais ou menos nesse posicionamento. Como o Mobi, como um veículo de entrada, o C3 como um segundo modelo nessa lista de veículos mais populares, Argo e Fiat e Peugeot 208. Então é essa mais ou menos o posicionamento dos hatches da Stellantis dentro do mercado. Então hoje esse carro ele não é mais um hatch muito bem equipado, com excelente acabamento, ele mudou bastante isso. Hoje para o mercado ele é um carro que é uma opção melhor ao que seria o Mobi e o Kwid mais abaixo do que vem um Polo, um HB20, um Onix, por exemplo. Tendo esse ponto de vista, se ele se chamasse um Citroën C2, por exemplo, não teria tanto problemas quanto a gente vê um C3 e pensa exatamente numa evolução. Então, colocando essa característica dele assim como um ponto inicial, vamos falar agora de características de design dele. Vocês já viram que na avaliação eu já avaliei a versão 1.6 automática, que também está aqui no canal, você pode conferir também aqui no vídeo. E característica visualmente falando, ele muda pouquíssimo da versão mais cara. O que a gente tem aqui de visual dele, que ele mantém aqui a grade cromada com a luz diurna em LED. Essa versão ele não tem farol de neblina, mas assim como a versão mais cara, ele tem faróis halógenos. Aqui ele tem rodas de 15 polegadas de liga leve com pneus 195/60. Mas aqui na lateral você vê que ele usa pintura em 2 tons. Esse tom aqui, a pintura azul Spring, com teto branco, ele acrescenta R$ 2.800 ao preço original do carro de R$ 83.990. Então essa combinação de cores aqui já deixa ele um pouquinho mais caro, mas convenhamos aqui, ele dá uma impressão de um veículo mais premium do que naquela versão cinza que a gente avaliou com mecânica 1.6 e câmbio automático. Eu particularmente gosto bem mais dessa combinação. No mais, sem novidades. Tem esse plástico aqui em cima que imita um rack de teto, mas ele é sem função, é apenas estético. Já aqui na traseira também nada muda, mesmo design de lanterna, mesmo para-choque. A gente tem de detalhe importante que a gente não tem aqui em relação à versão mais cara, é que a gente não conta aqui com sensor de estacionamento e nem mesmo com câmera de ré. Um outro ponto também de falar, aqui é o porta-malas de 316 litros, que o maior problema dele, assim, é um porta-malas até que razoavelmente bom, mas como ele é profundo aqui, então isso atrapalha para a gente tirar uma mala. Por exemplo, aqui de dentro, você precisa mexer e erguer bastante essa mala para que você consiga tirar, e isso acaba tornando essa movimentação um pouco mais complicada. Fora isso, é um porta-mala razoável para você utilizar no seu dia a dia, para fazer suas compras, para você carregar suas tralhas aqui de gravação. E agora mais detalhes, bora lá dentro. Aqui no interior, como um veículo de entrada, a gente pode esperar aqui, a maioria do acabamento é toda em plástico duro, mas até que ele é bem equipado. Começando pela porta, o acabamento aqui é todo em plástico, então revestimento todo em plástico. O que muda aqui é um pouquinho a textura, o formato da impressão aqui do plástico, mas todo em plástico. E aqui a gente pode ver que a gente tem a abertura, o comando dos vidros elétricos aqui da dianteira. Como você viu, ou se você não viu ainda, onde ficam os comandos dos vidros elétricos da traseira, eu mostro para você já já. Aqui do lado esquerdo a gente tem nessa parte inferior os comandos dos retrovisores elétricos, o botão de travamento das portas e o botão de bloqueio dos vidros, para que a gente bloqueie aqui para os vidros traseiros só serem abertos pelo comando aqui do motorista. Então a gente faz esse bloqueio aqui, principalmente para crianças, né? Então é importante ter esse bloqueio
aqui através do botão. Na parte superior a gente tem essa saída de ar-condicionado que fica na vertical. O desenho é bem parecido aos dos outros centrais aqui, o que muda aqui é o posicionamento, lá horizontal, aqui vertical. E a gente pode ver que assim como nas versões mais caras, ele tem esse acabamento aqui em um azul escuro para dar um ar mais de refino para o modelo. Então isso aqui permanece mesmo nas versões mais baratas. Agora aqui na posição do motorista, falando da ergonomia desse carro. Primeiro a gente tem aqui a regulagem de altura do volante, não tem regulagem de profundidade. A parte boa é que ele tem a coluna, ela mexe junto, então eu tenho a posição garantida aqui das chaves de seta e chave de comando aqui dos faróis. Então, qual que é o grande problema para mim? O banco ele tem regulagem de altura, isso é importante. Só que aqui na regulagem mais baixa, que é como para mim fica mais confortável, eu estou numa posição aqui praticamente de cadeira. E nessa posição, ó, eu tenho a amplitude completa aqui da perna para poder pisar na embreagem, consigo ficar de uma maneira boa. Estou na posição certa aqui de direção do banco, estou na posição correta de dirigir. Só que meu posicionamento aqui da perna direita, eu fico de uma forma que eu tenho que frear com a ponta do pé. Então, para mim, que eu ficasse numa posição mais confortável, essa parte do banco eu teria que baixar um pouquinho mais para que eu ficasse numa posição mais horizontal possível com as pernas, para eu ter a amplitude de frear de uma maneira mais confortável. Senão eu tenho que levantar as pernas para poder pisar no freio. E esse movimento acaba cansando. Então, para mim, isso aqui é um ponto que poderia ser um pouquinho melhor, desde que o banco fosse um pouquinho mais baixo, eu conseguisse regular um pouco mais baixo. Mas essa posição de cadeira é proposital para te dar uma impressão de estar dirigindo um carro maior, um SUV mesmo. No mais, o banco ele tem um bom comprimento das pernas, você vê que ele pega toda aqui a área de apoio e eu tenho um bom apoio para as costas também. Nesse sentido, o banco em si é muito bom, o conforto dele. O painel de instrumentos dele é bem simples, na verdade, ele tem um computador de bordo bastante resumido, que ele traz o consumo médio, quanto que você pode atingir ainda com esse combustível do tanque, consigo rodar então mais 400 km. Tem informação do odômetro e aqui de trip A e trip B para mostrar quanto que você já rodou. E é isso, não tem mais informações aqui. O velocímetro é digital, na parte inferior a gente tem nível do tanque de combustível e qual que é a temperatura do motor. Bem básico, só com o que você precisa mesmo para utilização no dia a dia, mas com certeza faz falta aqui um marcador de RPM que te ajudaria a fazer as trocas de marchas de maneira mais consciente. Como uma forma de te ajudar, na parte superior aqui com o carro em movimento, ele mostra em qual marcha você está e te indica quando você deve trocar de marcha para cima ou quando você deve reduzir as marchas. Então ele tem um indicador de troca de marchas para poder te auxiliar. Não é muito eficiente, ele não te deixa a melhor condição de condução, mas ele vai focar aqui para te dar uma melhor economia de combustível. O volante aqui, ele é o mesmo visual do Citroën C4 Cactus, com a diferença que ele é só emborrachado, não tem nenhum revestimento em couro, e que aqui do lado direito ele tem só os comandos para você aumentar e diminuir o volume do som, atender ou desligar uma ligação para chamadas de voz e para você trocar de banda de áudio, seja do AM/FM para o seu, por exemplo, o seu Spotify, um Deezer, para você fazer a troca por aqui de qual função de áudio você vai trocar para outra. Bastante resumido, nada de computador de bordo, nada de piloto automático, nada por aqui, até porque o computador de bordo você controla, como eu mostrei, aqui no painel de instrumentos dele. Já aqui na área central, a gente tem a central multimídia de 10 polegadas que tem a possibilidade de conexão com celulares Android e Apple e espelhamento sem fio. Então está conectado aqui, eu consigo utilizar, por exemplo, o Waze, Spotify, fazer as mudanças por aqui. E como você pode ver, ele até que é bem rápido, é bem espertinho na utilização aqui, não tem lentidão, mesmo na conexão aqui por Bluetooth. Um pouco mais abaixo a gente tem aqui as saídas de ar-condicionado, como eu falei, tem o mesmo layout da saída lateral, com a diferença de que ela fica na posição horizontal, então tem essas mudanças aqui, tem um acabamentozinho próximo a um cromado, e mais na parte inferior a gente tem aqui os comandos do ar-condicionado, que são bem simples, são comandos analógicos. Então mexo aqui em temperatura, aqui velocidade do ar e aqui posicionamento de saída. Aqui eu mudo de ar totalmente vindo de fora para recirculação interna. Aqui desembaçador traseiro e aqui o botão para ligar e desligar o ar-condicionado. Um pouco mais abaixo aqui a gente tem um local que você pode colocar seu celular
problema é que ele é liso, então numa curva, numa aceleração, alguma coisa, o celular pode escorregar e cair. Com a opção você pode deixar ele aqui mais abaixo, que também tem um outro compartimento, e ele não tem recarregamento de celular sem fio. Então, para você fazer o espelhamento sem fio, você vai acabar gastando a bateria do seu celular, a não ser que você conecte aqui na tomada USB, que também faz o espelhamento, ou então carregar através dessa tomada 12 volts, que fica logo aqui. O câmbio aqui, como vocês podem ver, é um manual, uma manopla de câmbio simples. O que é bom é que o engate aqui é bem preciso e é confortável. Então é um câmbio de bom engate e uma boa empunhadura aqui. Então ele tem um tamanho bom para você fazer o engate aqui de uma maneira confortável para suas mãos. Assim como eu mostrei do lado esquerdo, aqui do lado direito ele também tem essa faixa azul para dar um destaque mais requintado para o carro. Então ele tem aqui uma textura em vários círculos que vai do menor para o maior, dando uma textura a essa área. Aqui na parte superior a gente tem o airbag do passageiro. O problema aqui é a questão de acabamento. Você pode ver que ele tem alguns detalhes aqui como rebarbas e uma questão de otimização de espaço aqui para o passageiro. Eu estou com o banco todo voltado para frente. Você pode ver que a tampa do porta-malas ela é inclinada de uma maneira que você tem uma melhor posição de perna, de uma maneira mais confortável. E aqui o porta-luvas ele tem duas áreas. Essa área onde você pode colocar objetos e uma área mais profunda lá dentro para guardar manual ou outras coisas. Aqui atrás o espaço para as pernas é bom, então tem um bom espaço aqui, tanto na questão de para poder mexer a parte inferior das pernas, quanto a parte aqui dos joelhos. Fica numa posição parecida com a posição da frente, mais em cadeirinha, para ficar mais confortável. Pode ver aqui que ó, com os encostos de cabeça baixados, fica bem na região das costas, precisaria levantar ele para poder aqui me posicionar melhor e ficar mais confortável até ter um apoio de cabeça. Aqui o acabamento das portas é exatamente igual na frente, plástico inteiro, mas como você pode ver, a gente não tem os comandos dos vidros elétricos aqui na porta, porque o comando do vidro elétrico ele é compartilhado com os passageiros da frente, eles ficam aqui, então para eu poder baixar meu vidro eu tenho que agachar, mexer no vidro aqui, e o motorista lá na frente precisa colocar a mão para trás e mexer no comando do vidro elétrico. Então esse é um ponto que, do ponto de vista de ergonomia, é ruim, porque tanto os passageiros da frente precisam mudar de posição para tocar ali nos botões, como o passageiro da traseira precisa se inclinar aqui para poder alcançar. Isso é um ponto ruim. Como pontos positivos, a gente tem aqui um porta-copos, que você pode utilizar também compartilhado com os passageiros da frente, e duas tomadas USB aqui para carregamento dos celulares. Bom, aqui essa questão de design, de acabamento, de itens de série interior, tá tudo feito. Agora bora lá para testar o carro na rua para mostrar como é o comportamento dele. Aqui o C3 1.0 nessa versão Fuel, ele vem com a mecânica Firefly 1.0 de 3 cilindros, que rende 71 cavalos e 10 kg de torque quando ele está abastecido com gasolina e 75 cavalos e 10,7 kg de torque quando ele está abastecido com etanol. Nessa versão, como você pode ver, ele vem com câmbio manual de 5 marchas. E como todo carro urbano, ele tem as marchas aqui, todo carro urbano e um carro de baixa potência, ele tem as primeiras marchas muito curtinhas para poder te proporcionar uma maior sensação de velocidade e agilidade no trânsito. Então, o que você vai perceber dirigindo esse carro é que a primeira marcha dele é muito curtinha, a segunda marcha dele é curta e da terceira em diante é quando você consegue aproveitar a utilização dele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, nessa saída aqui de farol, como que é esse comportamento desse câmbio. Aqui, ó, primeira marcha, segunda e terceira. É quando você consegue ter um pouco mais de fôlego com ele dirigindo. Se você forçar um pouquinho na primeira ou na segunda, já é aquele carro que quando você trocar de marcha, vai dar aquele tranco porque a rotação tá alta demais, não era o que você precisaria para dirigir ele. Uma outra percepção aqui do uso dele urbano, aqui com relação à suspensão. A gente está num trecho que é bastante irregular, tem bastante emenda de asfalto. O que é bom é que a suspensão dele é muito macia. Então, para você dirigir ele na cidade, ele é confortável. Você pode colocar ele praticamente em qualquer situação aqui que você não vai sofrer. O banco também tem um bom apoio, você consegue dirigir isso de maneira confortável. O problema disso é mais na estrada, que eu vou falar para vocês depois. Mas na cidade, essa característica é boa. Uma questão aqui do que a gente está falando de um carro popular, que você com certeza deve ter percebido no vídeo, é a questão de isolamento acústico. Então, ele é um carro mais básico, um carro mais simples, então você consegue ouvir praticamente todo o ruído ao redor do veículo que acontece fora dele, mesmo com os vidros fechados. Então, presta atenção.
Você consegue ouvir muito bem os outros carros e você consegue ouvir muito bem esse carro também. Então você consegue ouvir, inclusive, quando você pisa na embreagem, quando a marcha é engatada, você consegue ouvir tudo nele. E, claro, por conta disso, desse isolamento, ele também não é um carro muito bem, digamos assim, muito bem isolado acusticamente, e não é um carro que ele tem acabamento de uma maneira muito perfeita, sem ruídos. Muito pelo contrário. Dependendo do local onde você esteja, se você andar numa rua de paralelepípedo, você consegue inclusive ouvir aqui os vidros balançando aqui na região das portas. Então, assim, é uma coisa ruim? Até é, mas pela categoria dele, por ser um carro de entrada, é um carro que disputa mercado com Mobi, com Kwid, é uma característica que infelizmente é muito comum no nosso mercado, mas que você vai pegar esse carro, pode te incomodar, até já dirigir uma outra unidade que isso não acontecia, então eu não posso garantir que essa é uma característica de todos os Citroën C3, mas esse aqui, por exemplo, essa unidade aqui acontece. Então uma coisa que você pode ver, não é um problema em si, é uma característica, mas é um ponto de atenção. Se você é uma pessoa que não gosta de barulho interno, então esquece, porque aqui no C3 tem bastante, até porque, até no acabamento aqui, ó, é tudo plástico, então você pode ver rebarba, é ruído interno, é uma característica desses veículos dessa categoria. E se fosse pra gente pensar no mundo da Stellantis, o que seria o Citroën C3? Em mercado ele seria como foi o Uno para a Fiat. Então, posicionando as marcas, a gente teria como a Citroën uma marca de entrada, a Fiat como uma segunda marca e a Peugeot acima das duas. Então, e pensando em modelos de carro, a gente teria o Citroën C3, como veio, na verdade, o Mobi, Citroën C3, Argo e Peugeot 208, é assim como mais ou menos como se posiciona os modelos da Stellantis nesse mercado atual. Na estrada, o C3 1.0 ele não decepciona, mas também não é um carro assim que inspira velocidade. Então, por exemplo, a gente está aqui num trecho de estrada, uma velocidade de 90 km por hora. Eu estou aqui cravando o pé no acelerador, é um trecho de subida, ele não tem força para poder aumentar a velocidade. Na verdade, está caindo, já estou a 80 por hora. Aqui eu preciso reduzir para ele ganhar um pouquinho de fôlego para cumprir esse trajeto de maior velocidade. Então, nesse sentido, o que faz ele não é um carro muito ágil para ultrapassagens. Então você consegue fazer uma viagem, pegar uma estrada, fazer o que você precisa, mas esquece aquela coisa de pegar o carro, fazer ultrapassagem, curvas de velocidade, que essa não é a vocação dele. Até nesse ponto, para falar sobre curvas de velocidade, como ele é um carro que tem uma característica de SUV, que ele tem a suspensão mais erguida, ele tem o ponto de equilíbrio dele um pouco mais alto, quando você faz curvas com mais velocidade, você sente que o carro inclina bastante. Então você não tem uma segurança ao ponto de querer fazer uma curva com mais velocidade sem ter aquela segurança de que o carro não vai tombar. Claro, ele não vai tombar, ele tem controles eletrônicos para isso. Muito difícil você chegar ao ponto de passar do limite para que isso aconteça, só que você não sente a segurança necessária. O que traz segurança aqui é a direção elétrica dele, que ela é progressiva, ela traz um peso maior quando você está em altas velocidades, mas mesmo assim o que você precisa aqui é dirigir de uma maneira mais segura, de uma maneira mais tranquila e na vocação que o carro tem. E claro, um ponto positivo desse carro na estrada é o consumo de combustível. Então, se na cidade ele fez uma média de 13 km por litro com gasolina, aqui na estrada essa média chega a 16, que é um ponto mais do que positivo para você considerar ele na hora de uma compra. Entendendo o C3 como um veículo de entrada, fugindo dessa ideia de que ele é um carro mais premium, mais requintado, esse carro com a mecânica 1.0 e câmbio manual, para mim, faz muito mais sentido para o mercado do que aquela versão 1.6 com câmbio automático que a gente avaliou antes. Ele é um carro que ele tem um bom desempenho na cidade, você consegue utilizar ele com bastante conforto, é um carro muito econômico e tem um ótimo espaço interno. O que joga contra ele é pensar que ele tem concorrentes como, por exemplo, o Kwid e o Mobi, que são carros que chegam a ser até 10, 15 mil mais barato do que esse modelo nessa versão. A versão mais barata desse carro está em torno de R$74 mil, que é uma versão que é a versão Live do Citroën C3, que você consegue encontrar no configurador, mas é muito difícil de você comprar numa concessionária, por exemplo, que é uma versão muito mais focada em frotistas. A Live Pack já beira os 80 mil, que é um preço que fica ainda mais longe do que a gente pensa comparado a Mobi e Kwid. Olhando esse mercado, essa questão de preço é realmente bem diferente,
Mas se você quer um carro de entrada, que tenha um bom espaço interno, que seja confortável e tenha um nível de equipamentos razoável, esse carro aqui para você pode ser uma ótima opção. E para você, por 84 mil, você levaria esse carro para casa ou algum dos concorrentes? Deixa aí no comentário que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!